Bem-vindos ao primeiro episódio do Adminicast, um podcast projetado para abordar temas de administração e empreendedorismo. Eu sou o administrador Breno Baleiro. Eu sou a administradora Andréia Cotrim. E nesse podcast a gente vai levar a teoria e a prática para o conhecimento de todos. E nada melhor do que chamar uma pessoa do âmbito da administração que tem tanta experiência com esses assuntos, nosso ilustríssimo professor Fabrício Lopes, ele que é administrador, consultor do SEBRAE, secretário de Desenvolvimento Econômico de Guanambi, ex-vereador com o mote Mandato Empreendedor, coordenador do Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico. Falei certo, professor? Certíssimo. E é um professor, um convidado muito especial para nós. Na época universitária foi o nosso coordenador de TCC, tanto o meu quanto de Andréia. É um prazer recebê-lo aqui, estar conosco nesse momento. E um convidado que já esteve em todas as esferas, pública, privada, consultiva. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, Breno, Andréia. Um lugar aconchegante, gostoso, acolhedor, que eu falo que não é só aquele contexto de uma exposição, de uma explanação, de um bate-papo. Mas quando você entra no ambiente, vê o profissionalismo, vê a parte estrutural, você fala, ó, aqui tem um projeto que vale a pena realmente dar atenção. Gratidão. Faz sentido falar de administração, né? Claro, né? A gente se esforça para isso, né? Acolher, manter um lugar acolhedor, né? Para receber os nossos convidados e para falar do tema que foi auge da nossa vida, né, Breno? Nós somos administradores, né? Depois da faculdade, a gente já entrou na área de administração, eu como consultora, Breno na parte de marketing também como consultor, e nada mais justo a gente montar esse projeto, professor, pode chamar professor, né? Pode, fica à Professor, vontade. é porque é o costume da UNEB, da faculdade. Então, eu acho que é justo a gente montar esse projeto para a gente trazer um pouquinho, né, desse mundo da administração, da parte mais técnica, da parte mais teórica também, para a gente poder executar isso, né, na prática, trazendo para cá dúvidas, talvez, né, de gestores, de empresários, de empreendedores, e que eles possam deixar aqui para a gente, né, Breno, nos comentários e tudo mais, Interagir com a gente. interajam para a gente poder ajudar de qualquer forma que seja, né? E é um projeto, assim, que faz sentido que ocorra com pessoas que amam a administração, sobretudo, e eu acho que nós três aqui corroboramos com esse processo, né, de amor pela administração aqui na região. Professor, eu queria que a gente iniciasse esse bate-papo com o senhor nos falando como que o senhor enxerga a gestão na região, o empreendedorismo na região, isso por seu olhar enquanto empreendedor, enquanto consultor, enquanto pessoa que está inserida no âmbito da política, né? Eu queria que o senhor passasse uma visão para a gente do que o senhor enxerga de fato desse empreendedorismo na região. Bom, quando a gente fala em gestão, me remete, André, você falou aí, eu achei tão bacana. Eu tenho um grande amigo em Feira de Santana, e ele é concursado da Caixa Econômica, é engenheiro, e eu nunca esqueço quando eu passei no vestibular na UESB, né? Rasparam minha cabeça, eu fiquei puto da vida. Aí eu falei, tinha um cabelo lourinho, tá? Pô, aí rindo, cortando, ele falou, ó, você É passou em tradição. quê, pá? Aí eu falei, administração. Ele, ué, kkk, vai administrar o quê? Eu nunca esqueço isso. Já me falaram isso também, viu? Vai administrar o quê? Como aquela visão É. que a administração eu tenho que estar obrigatoriamente gerenciando uma única empresa. Não. Hoje, né, a gente tem um grupo lá dos amigos de infância e tudo, ele é de Feira de Santana, mora em Feira de Santana, e a gente sempre fala, e eu comento isso com a nossa turma, falo, rapaz, isso eu estou falando aconteceu no ano de 2000, fevereiro de 2000, você tem 25 anos, né? Eu já tenho 21 anos de formado. E aí nós percebemos hoje o quanto a figura da gestão é importante. Perfeito. Eu falo direto, área pública, tem saúde, tem educação, tem assistência social, tudo passa por empresas. Recolhimento de impostos, taxas, contribuições, é empresa. Empresa, CNPJ, CNPJ é gestão. Exatamente. Aquela questão de que, qualquer um é gestor, não existe. Desculpa o termo, balela. Gestão não é simplesmente
você tem feeling, tem aquelas pessoas que têm um feeling melhor, Sim. tem aquelas pessoas que têm mais tato, tem Sim, aquelas pessoas que conseguem articular melhor uma gestão. Mas eu preciso entender da lógica de gestão para poder contribuir. Então, eu fiz uma visita, acabei de fazer uma visita com a indústria ali agora com um vereador, e o que ele estava conversando justamente foi essa questão de Guanambi na antiguidade. Né? Quantas empresas tínhamos em Guanambi? Estou falando empresa realmente de potencial. Chegamos a ter a segunda maior frota aérea do interior do Nordeste, algodão. é verdade. E esse crescimento Guanambi hoje, era onde forte. estão esse pessoal? Onde Uhum. está esse pessoal? Então, gestão não é simplesmente você pegar, né, entrar em algo, ser alçado a algo e falar, não, a Ou partir ocupar um cargo daqui apenas. é. Exatamente. E muitas vezes você tem aquelas pessoas que ocupam cargo por um sobrenome, por um poder, mas não tem aquele know-how de conduzir o processo, de gerenciar equipes. Poxa, equipes é dificílima de você gerenciar. É, E quando você fala concordo de perfeitamente. empreender, eu falo que empreendedor tinha que colocar no colo. Todo e qualquer ente público deveria pegar as empresas e colocar no colo, porque dependemos delas. Aí você vê um cara, uma mulher, que começa, né, levanta, a loja abre de 8 às 12, 14 às 18. Não. 6 horas da manhã o cara já está preocupado, a mulher já está preocupada. Dia primeiro já girou o mês, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar folha, eu preciso comprar material, insumo, etc, etc. Aí vai para a empresa cedo, abre. Ah, vai fechar para o almoço? Não vai. Fechar para o almoço depende muito. Tem aquela lógica que é fechar para o almoço, Sim. cidade pequena, não. Depende da lógica do comércio local. Mas você pega até às 18, 19 horas, e quando fecha ainda vai fazer serviço bancário. Aí ele não trabalha O empreendedor 44, nunca para. 44, 48, 50 horas, não para. Aí é o que eu estava falando, vem os problemas psicossomáticos. Sim, E aí a pessoa começa estresse, depressão, aquela questão, eu aí isso sou reflete. eu, faço tudo. Não. Isso acaba refletindo no negócio. E na saúde mental e na família. Exatamente. Então, quando a gente fala Guanambi, nossa região, sertão produtivo, Breno, eu falo sem sombra de dúvida. Somos empreendedores por natureza, cara. Somos uma região tão bela, tão riquíssima. Quem vem aqui, recebemos recentemente a equipe de infraestrutura do Sebrae do Estado. Estão olhando algumas regiões aqui, justamente para investimentos. E o pessoal ficou encantado com a nossa região, encantado com Guanambi. De organização, de limpeza. Prefeitos e prefeitas que passaram aqui sempre tentaram e fizeram algo melhor. Eu falo, quem está no poder público não quer fazer só o básico, quer fazer algo melhor. Sim. Né? Às vezes não acerta, às vezes acerta, mas sempre querendo fazer algo melhor. Você pode ver a força da nossa economia hoje. Se a gente pega a estrada para Caeté, antigamente você fazia em 25 minutos. Hoje você não faz em Eu menos de concordo. 40 a 50 Chega minutos. atrasado, né, É Breno? verdade. O Eu fluxo, concordo. o fluxo de trânsito, Guanambi Caeté hoje Sim, é imenso. Mudamos o roteiro, que antes você pegava o fluxo da 116 em Conquista, Feira de Santana, que é o maior entroncamento logístico do Norte e Nordeste do Brasil. Hoje você tem um fluxo contínuo de Conquista descendo para o Norte de Minas, porque eu tenho grandes empresas aqui no entorno. Energia renovável, mineração, serviços. Guanambi é uma cidade conhecida como serviços de qualidade, saúde de qualidade, Sim. educação de qualidade. Estamos até falando aqui em alguns casos, Exato. né? sim. Então, o que acontece? A gestão em si, ela deve ser pensada na forma que a gente conversa hoje sobre ecossistema, integrada. Ninguém caminha mais sozinho. Sim. Então, temos em Caetité a base do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável. 19 municípios, gerencia. Aí você tem o Estado aqui dentro, eu tenho investimento privado, eu tenho investimento público, e aí você vê tudo isso chega na economia. E aí é o quê? Eu brinco que quando eu retornei a Guanambi 20 anos atrás, após os estudos, na rua da casa de minha mãe tinha 3 empresas ali no Vomitamel. Hoje a mesma rua já passa de 21 empreendimentos. Então você coloca Já teve uma expansão desse centro comercial. muito. Hoje E nós uma temos em Guanambi. transformação total. Sim. Eu estava falando com o Breno mais cedo sobre a parte a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele muda a família dele, né? Ele muda a cidade, ele muda em âmbito social tudo. Porque você mesmo disse, professor, que nós
nós aqui da região, guanambienses, o pessoal aqui é um pessoal empreendedor, né, voltado para o comércio, preocupado com isso. E que esse pessoal que veio de fora, que chegou agora, né, que você citou, achou a região extremamente maravilhosa, incrível. Porque quem foi que transformou essa região? É. Os empreendedores. Quando Sim, quando a gente vai para a via da humanização também, o que que eu vejo? Eu vejo que essa população regional atende o seu cliente de uma maneira muito calorosa, sim, né? Que o empreendedor que está ali à frente do seu negócio, por muitas vezes não poder contratar pessoas para aumentar o seu time de colaboradores, às vezes ele mesmo está à frente do negócio, recepciona cada cliente como se de fato, né, fosse único, né? o único que entrasse ali, o especial, porque ele entende a importância de cada um. E eu queria fazer um adendo aqui, porque o nosso amor pela administração faz a gente enxergar a gestão em micro detalhes, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um consultor que sai de Guanambi para ir para Caeté, enfrenta esse trânsito que aumentou-se, né, na rodovia. A gente está falando de uma gestão de logística, a gente está falando de uma gestão de tempo, a gente está falando de uma gestão de produtividade, porque tempo é dinheiro, né, e redução de produção. Então, assim, a administração realmente ela está embutida em cada detalhe do nosso dia a dia, né, em cada detalhe das nossas condutas, caminhadas, ações, e é muito importante entender isso, né? Professor, eu queria também que a gente comentasse aqui sobre cases. Eu acho que para ficar de uma maneira de um entendimento melhor. Por exemplo, quando a gente fala sobre o âmbito público, hoje o senhor ocupa o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando a gente puxa para a via da administração, como é que a gente poderia aplicar um case, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de planejamento estratégico, por exemplo? Nós seguimos, nós temos. Nós temos um planejamento estratégico completo para os 4 anos do PPA, que é o Plano Plurianual do sim, município. Nós temos um planejamento estratégico anual. Então, eu falo para o pessoal, o que é isso? Tem umas piadas, né, em Brasília que fala assim, quando você vê um prefeito ou alguém andando pelos corredores da Câmara Federal, do Senado Federal, sem papel na mão, né, é alguém do Nordeste. Eles falam assim, por quê? Bem pejorativo, mas por quê? Porque a gente não tem tradição de projetos. É certo ou errado? Isso é contexto cultural. Muita gente do Sul anda cheia de papel que são projetos. Eu fiz um curso sobre liderança, é o programa Líder do Sebrae. Hoje eu considero o melhor programa que tem dentro do Sebrae Territórios Empreendedores. Hoje deve ter provavelmente 50 consultores preparados a nível de Brasil para essa consultoria. Eu estou dentro deles. É bem complexo esse curso. A equipe que fez esse curso, um deles já foi subsecretário de Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, naquele período, né, na última gestão, que teve aquela confusão de enchente sim, e tudo. O lembro. que ele estava falando comigo, com a nossa turma, falando, ó, quando você vai atrás de investimentos, você já tem que ter o projeto pronto. Faz sentido, né? Não é você procurar o dinheiro antes do que você precisa. É Sim, você saber, tem dinheiro? Onde é que está? E eu chegar com o projeto. Hoje já está caindo isso, porque você digitalizou todos os processos e hoje, quando você chega em Brasília, você não precisa estar com a mochila de papel, né? Você precisa estar com códigos de já protocolos, estão todos lá. tudo lá. E hoje nós trabalhamos dessa forma. Eu tenho um planejamento estratégico com minha equipe, eu falo, tenho com minha equipe. Cabe destacar que boa parte da minha equipe são ex-alunos e ex-alunas, Ai, que bacana. principalmente a minha parte administrativa. Porque eu Maravilhoso olho e isso. puxo. O pessoal Adoro. fala assim, eu falei, não. Eu olho e falo, puxa, aquela pessoa é do bem, aquela pessoa. Tem Como é que perfil, você é está boa. trabalhando? Tô assim, tô assado. Eu falei, bora lá comigo? Tem uma vaga. E assim eu fui montando minha equipe. Então, eu gosto muito de frisar isso pela importância da gestão e da profissionalização. Hoje nós Sim, temos um planejamento estratégico por 4 anos. É o que eu falo para o pessoal. Ah, mas você vai fazer isso tudo? É outra questão. Tá lá. Para correr atrás, né? E se eu tiver o recurso, eu faço. Se eu não tiver, o projeto está lá. Então, isso é para mostrar que na área pública ou na área privada é sim necessário ter profissionalização. Perfeito. Porque sim, senão, não vamos para frente.
Não adianta virar e só na boa vontade, eu falo direto. Um cargo de gestão, né, de um ente público deveria obrigatoriamente a pessoa ter noção de contabilidade, de administração, de economia, mas não tem. Ah, não, mas fulano é gente boa, é simples, é do povo. Gestão não é isso. Eu me Gestão é algo. recordo que ano passado nós tivemos aí no Brasil a determinação do piso salarial dos enfermeiros, né? E durante esse processo criou-se um movimento ali, principalmente pelas páginas que apoiam o Conselho Federal de Administração e as páginas que apoiam a administração por um todo, e o movimento se chamou Administrar para Administradores, né? E eu achei isso fantástico. Uma das falas mesmo de uma das pessoas que estava encabeçando o projeto, que eu achei muito marcante foi a nossa sociedade dá muito mérito ao médico, por exemplo, mas o médico, ele bebe da fonte da administração a todo instante. Se ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma gestão de equipe, uma gestão de exatamente, de tempo, né? Então, assim, de fato, a administração, ela está em cada detalhe, ela está em cada detalhe, né? E eu queria entender também, professor, quando a gente olha aqui sua extensa lista de atuação, a gente chega a uma pergunta que eu acho que muita gente já deve ter feito. Como é que o senhor consegue administrar o seu tempo, né, gerir o seu tempo para tantas atividades? Você vê que toda hora eu olho celular, Tô vendo que são relógio, dois eu vou olhando. celulares aí. Mas assim, eu consigo com a equipe. Perfeito. É o que eu falo. Se você tem pessoas que você confia em determinados cargos, eu consigo tocar os projetos. Consegue delegar algumas Muito, atividades, né? muito. Quando eu entrei na secretaria, eu tinha aquele contexto ainda de eu sentar, eu escrever, eu protocolar, eu fazer as coisas. Com o tempo, você vai exaurindo. Então, também já passei por exaustão mental, exaustão física, de ter que me afastar uma semana realmente para tentar reerguer a saúde, que eu falo que quando você esgota, o corpo está cansando, não está cansando à toa. A gente tem que ficar atento. E aí eu percebi que se eu não trabalhasse no coletivo, com a minha equipe mesmo, não iríamos longe. E aí eu fui moldando as equipes. Então hoje eu tenho pessoas que me ajudam no projeto, sabe como eu penso. Eu tenho uma pessoa hoje que me ajuda a coordenar a parte de microempreendedores, eu tenho uma pessoa que me ajuda a coordenar praças públicas, eu tenho uma pessoa que me ajuda a coordenar qualificação, outra de mercados, outra industrial, ou seja, eu tenho pessoas chaves e que sabem como eu me comporto no pensamento. Quando a gente senta, todo mês, hoje mesmo eu recebi o relatório mensal, dá uma média de 240 páginas, de todas as ações que nós fazemos ao longo do mês. Eu tenho todos os números. Eu sei quantas empresas tem, eu sei como é que está sendo gerado emprego, eu sei de carteira de trabalho, eu sei de tudo. Por quê? Para a gente ter esse entendimento, mas por causa de equipe. Se você for pensar em fazer algo sozinho, eu aparecer, não, eu falo que eu sou um timoneiro. Né? Eu tô lá no navio, eu tô lá, mas todo mundo tem um que vai levantar a âncora, tem um que vai levantar o mastro, tem um que vai levantar. Se um desses falharem, o navio todo falha. Sim, Interrompe o processo. exatamente. Né? Até, eu brinco, até a Giane do cafezinho, né? Que às vezes o pessoal fala, eu brinco, o dia que Giane falta lá, eu falo, cadê o café, cadê o lanche, cadê não sei o quê? Porque é uma pessoa estratégica. Porque se não tiver o cafezinho nosso sagrado todo dia, né? O pessoal vai trabalhar de mau humor, vai pessoal. Então, assim, a gente tem que valorizar todos e todas de equipe. E graças a Deus, esse foi o meu mote para poder hoje, tá? Igual a mim fala, pulverizando por aí. Mas se não tivesse, realmente, eu não teria como administrar meu tempo, não teria. Às vezes eles pegam até meu pé, né? Se você está tendo uma agenda bem apertada, eles falam, não, ó, tem tal horário. Eu falo, não, beleza, eu entro. Como eu falei para o André, hoje estava uma reunião com o Juazeiro. Só que eu estava em Caetité, terminou o evento em Caetité, então já entramos em Juazeiro. Terminou o Juazeiro, já vim para cá com outra agenda. E o pessoal sempre acompanhando. Fabi, só está na hora, o pessoal já está lá na sala. Ó. Então, equipe, integração de equipe é tudo. E confiança. Você tem que confiar. Com certeza. Essa questão da descentralização é extremamente importante e necessária, né, para o crescimento.
porque por muitas das vezes, quando o empreendedor chega aqui com uma queixa para nós, ele diz: Olha, eu vou estafar, olha, eu não aguento mais a rotina que eu tenho. Mas quando você vai analisar o fluxo de processos daquela empresa, é ele que abre, ele que fecha, ele que recebe o dinheiro na ponta do caixa, é ele que organiza a limpeza, é ele que organiza o cafezinho. Encontrei muitos empreendedores que, enquanto estávamos em reunião, me ofereceram um café. Aí eu disse: Eu aceito, que eu sou cafezeiro. Aí ele saiu e foi fazer o café. Então, assim, de fato, tem-se que ter esse pensamento da descentralização, de delegar as tarefas. Agora, delegar com base em um planejamento, né, estratégico, com base em todo um desenho, né, de operações. Eu falo, Breno, não somos melhores que os outros, não. Sim, Mas a gente faz correto. é verdade, né? Tanto que é o princípio da administração pública, você precisa ter relatórios. A controladoria pede isso. E eu não canso de falar, a nossa equipe é quase exclusiva nessa confecção. Por quê? Porque eu preciso deixar um material embasado e com lastro, com probatórios. Está aqui. Então, com isso, eu consigo captar recursos. Agora nós estamos conseguindo captar recursos para fazer em parceria com o Sebrae a versão Guanambi de Negócio, segunda edição, como o circuito comida de boteco. Agora a gente está captando outro recurso para tentar fazer algo melhor e maior. Então é o seguinte, por quê? Porque temos um projeto, está pronto. Então eu bato nas portas certas procurando valores, procurando dinheiro. Teremos o Hackathon agora em parceria com o IFE, o NEB e Sebrae com Consórcio de Desenvolvimento Sustentável. Uma imersão de 3 dias no IFE. São as portas certas para bater. Porque município sozinho faz? Não faz. Então tudo é uma coletividade do ecossistema. Agora, eu achei importante essa fala do senhor, principalmente importante e potente, porque nós temos também aquele empreendedor que ele também não busca, né? Isso precisa ser dito, né? Então, assim, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, existem inúmeros projetos, dados para se basear, que são de livre acesso, né? Qualquer pessoa consegue analisar ali. Mas por muitas das vezes também falta essa proatividade, essa curiosidade, né? Em saber como que está o comércio, em saber como que estão os projetos, se pode participar, qual a visibilidade que isso vai trazer, se vai ser benéfico para a sua empresa, para o seu negócio, para a constituição de qualidade do seu produto, inúmeros fatores, né? Mas é importante tocar nessa parte da proatividade também. Você falou nessa proatividade, Breno. Teve um empresário que me procurou recentemente. Ele está trazendo, uma importante franquia para Guanambi. E aí eles estavam tendo um problema com dados oficiais. Agora não. O IBGE, atualizou recentemente alguns dados oficiais, que estavam dados de 10 anos. E quando você Nossa, trabalha em captação de recursos, em franquia, etc., eles vão no banco de dados deles. É o quê? O IBGE. Tem dado do IBGE em 2010. eles vão Então, se basear nesses dados, né? eles vão se A basear nesses documentação dados. é o que vale. Nós não. Eu pego um banco de dados de secretarias de Estado, de ministérios. Tenho 2 sites que eu vou certeiros do Sebrae, do Ministério, que eu consigo extrair uma série de informações extremamente atualizadas e eu faço esse banco de dados. Eu passei para esse empresário 10 páginas de um relatório com dados econômicos de Guanambi e região. Porque eu falei, ainda brinquei com ele, filho nego, trabalhe com isso aqui, não trabalhe só a nível local, regional, porque a nossa construção é do coletivo e isso impacta. Guanambi tem hoje, a última atualização, se eu não me engano, 95, 96 mil, do IBGE. O que acontece? Eu tenho um entorno de Guanambi, que às segundas e quintas-feiras que eu tenho um comércio mais forte, eu chego a 150 mil pessoas. Ou seja, eu praticamente 1/3 é população flutuante. Ou seja, o pessoal que vem de outras cidades, em vans, etc, etc. Recebemos aqui por semana uma média de 10 ônibus, passando 10, 12 ônibus para a Romaria de Mogi da Lapa. Ali no mercado, mercado municipal, para almoçar, para comer e para comprar. Então, a gente trabalha nessa linha voltado para isso. O que é que eu tenho de dado oficial? O que é que eu posso trabalhar? Porque muitas vezes tem muita coisa acontecendo aqui na região e o empresário não sabe. Por que não sabe? Porque não participa de um coletivo, porque não é filiado a uma associação, não é filiado a uma categoria, vai sozinho. E eu falo, quando tem um poder público acerta,
foi obrigação. Quando não participa, não vale nada. Mas assim, cabe muito ao empreendedor e empreendedora procurar se capacitar. Eu Exatamente. falo direto, Bruno. Desculpa o termo, é um saco, às vezes, à noite, você participar de uma palestra, de um evento. É. O cara que trabalha o dia todo, a mulher que trabalha o dia todo, chega a hora que quem tem família, filho, chega, pô, Uhum. estafa. Aí eu queria jogar bola, eu queria tomar cerveja, eu queria assistir uma novela, eu queria ver um filme. Também queria. Mas dá para melhorar aqui? Dá. Você vê que as palestras Sebrae, quando acontecem aqui, a gente tem 1.200 inscrições. Nem Vitória da Conquista tem essa capacidade. E o Hits aqui de Sebrae joga duro nessa linha. Então é para mostrar, temos uma força empreendedora, mas precisamos evoluir ainda de forma significativa. Com certeza. Eu posso falar porque quando eu fui universitário, eu estagiei, tive o privilégio de estagiar no Sebrae de Guanambi. Melhores. Que é o Nossa. sonho de qualquer estudante de Sim, eu tive comunicação. esse privilégio e assim, trazendo a pessoa de Ridson aqui, mandando um abraço para Ridson. Ridson me ensinou muita coisa que se não fosse Ridson, acho que até hoje eu não saberia na prática mesmo. Porque, por exemplo, o Sebrae, ele trabalha com alto índice de desistência, né, dos empreendedores. Então, assim, ele tem que fazer a mobilização, ele tem que ligar 2, 3 vezes antes do evento acontecer, né, e lá no evento ainda ele tem uma alta taxa de desistência, de pessoas que não vão, né? Então, assim, isso mostra também que esse pensamento, que essa mentalidade empreendedora, ela precisa ser mais fomentada, né? Mas isso de interesse próprio, cada qual com o seu. Eu vou falar agora. A última semana participei do Index, que foi a pioneira feira industrial da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, e tinha apenas um empresário comigo. Apenas um, o Ivanaldo da Mix, tecnologia. E é como mostro. Ainda falei com o Ivanaldo, falei, poxa, nego, a gente poderia ter muito mais gente aqui. Eu entendo a lógica de comércio, de mercado, tem outros eventos, tem outras feiras, mas assim, foi a primeira da Bahia Indústria, né? Ô, professor, desculpa, de cortar, mas assim, a comunicação, a divulgação desses eventos, será que todos os empreendedores estão tendo acesso, ou todos os empreendedores estão tendo acesso a esses eventos, a essas palestras, esses projetos? Teria alguma forma de maximizar essa divulgação? Ou é porque realmente tem empreendedores que não se interessam mesmo? O que é que vocês acham, gente? Não, empreendedores que não se interessam, tem. Eu já ouvi de vários falar para que universidade? Eu já cheguei até aqui sem precisar de terceiro grau, sem precisar de curso. Entendo. Mas a cada dia que passa você vê que para você manter uma empresa, principalmente as mais antigas, é muito difícil no Sim. mercado. Principalmente com a competitividade do marketing digital. Exatamente. Totalmente avassalador, né? O mercado digital hoje, tanto que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né, na pessoa do José Carlos, ele, superintendente, eles estão tocando um projeto justamente analisando o que significa mercado digital na Bahia, para ver o que pode ser feito, porque, para vocês terem ideia, a Bahia compra 12 milhões em produtos e vende 2. Eu tenho uma balança comercial de 10 negativo. Espera aí, por que nós não estamos participando disso? Sim. Muitas vezes, aí vem a questão, falta de interesse. Ah, não tenho interesse de ouvir CDL, não tenho interesse de ouvir Sebrae, não tenho interesse de ouvir o Senai, não tenho interesse de ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vou fazer o meu e ponto final. Só que esse fazer o meu e ponto final, quem está fazendo diferente está passando por cima. Exatamente. Tá garantindo o seu. Quem procura uma agência de comunicação passa por cima e aparece. Porque se eu abro o meu Instagram, muitas compras hoje são realizadas em Instagram e meios digitais. Eu vejo lá uma diagramação bacana, um vídeo bacana, algo bacana, aquilo me chama atenção. Eu estava falando ontem na aula de marketing na UNEB, né? Imagem, vendas, isso se vende por si só, né? Aquilo muitas vezes a demanda é reprimida, você não sabe que tem o desejo, você não sabe que tem a necessidade, mas se aquilo aparece, você fala, pô, nunca sabia disso. É. Eu tenho vontade, vou lá conhecer. E é tão importante essa fala porque, assim, hoje eu atendi 2 empreendedores que vieram até a agência, querendo saber sobre o tráfego pago hoje.
E aí eu volto um pouco no tempo, porque há 3 anos atrás a gente lançou o primeiro trabalho acadêmico da Universidade do Estado da Bahia, Campus Guanambi, em tráfego pago, né? E foi um dos primeiros trabalhos de marketing digital da universidade, que está disponível para qualquer pessoa Com ler. 10. Com 10. Eu tava na banca. Então, assim, já são discussões que estão há um tempo aí. E o Sebrae, gente, eu sou muito fã do Sebrae. Eu sou apaixonado pelo Sebrae. Porque você entra em um artigo de opinião do Sebrae, a linguagem é muito fácil, né? A maneira que você faz o download de uma planilha de fluxo de caixa é muito fácil, né? Então, o Sebrae ele tem um papel, para além do técnico, social mesmo, né? E tá ali, gente, de acesso para todo mundo. Se você tiver dificuldade com digital e quiser ir na agência, aqui tem Hitson que tá lá para atender, tem os estagiários que estão lá para Agora tem a atender. Jéssica Tem também. Jéssica veio de Brumado, Veio de né? Brumada, é daqui Um de salve para Jéssica Seraíma. também. Eu brinquei com ela, ela saiu de Seraíma, agora ela voltou para casa, né? Ela é. Pois é, inclusive, quando eu fui um dos estagiários do Sebrae, eu, Hitson e Jéssica comentávamos sobre isso, né? Sobre como que os empresários aqui precisavam abrir sua mente, principalmente para inovação, né? Porque, assim, é o que o professor Fabrício disse aqui. Se você não se inova, ou não inova o seu negócio, ou não inova o seu produto, você fica para trás. E aí, será que de fato é o mercado que está sendo cruel? Ou você que não está seguindo as tendências do mercado? E não tem essa. Eu brinco, pessoal. O mercado sempre vai ser cruel. Sempre. É, há muito tempo não tínhamos uma parceria que estamos tendo agora. Município, Estado, União. Não é nem questão política, é questão técnica. Hoje, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia é professor da UNEB, Dr. Márcios. Dr. Márcios esteve aqui na nossa feira de negócios. Que privilégio, né? Fez uma Sim. série de reuniões conosco e startamos já alguns projetos com ele. Já anexamos lá como um espaço colaborar, que é um espaço coletivo de coworking, né, público-município, já está na mão deles. Uma parte de tecnologia voltada à internet em praças públicas para microempreendedores individuais. O projeto já está com Ou ele. seja, projetos tem, né? Está na mão deles, é o que eu falo. Onde está o dinheiro? Tá, vamos bater lá com o projeto. Então não tínhamos isso. Uma outra linha de atuação que estamos mexendo, startups. Poxa, startups, eu lembro que Geóston Nogueira, né, que era reitor da UniFG, já falava de startup há 10 anos atrás. A gente precisa clarear isso na região, que ainda é muito insípido. Então, com a SET, Trabalho, Emprego e Renda, Augusto Vasconcelos, teve aqui na cidade, fizemos a parceria bacana, a SDE do Ângelo, Desenvolvimento Econômico. Então, o que é isso? Mercado digital. Peraí, como é que a gente pode trabalhar nisso? Como é que a gente pode acessar? Ah, traz uma grande indústria para a cidade. Pera, acabou isso. Acabou. Hoje, em Guanambi, eu tenho microfábricas ou fabriquetas, muitas Sim. vezes localizadas no quintal de minha casa, que tem 15, 20 pessoas trabalhando, principalmente no setor de confecções. Então, por que eu não posso incentivar essa galera? Posso. Temos um programa, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda, para pequenas indústrias da cidade de Guanambi, com doação de terreno. Foi vencedora de prêmios, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Porque, ao invés de você, muitas vezes, atrair uma empresa, vai gerar 100 empregos. Ótimo, mas o dinheiro não vai ficar aqui. Então, não venham com aquele discurso, eu vejo, tá chegando na cidade isso, tá chegando aquilo. Top. Vai ter os empregos aqui. Top. Mas vão ser empregos, muitas vezes, de base. Um salário e meio, né? E o dinheiro, a maioria, vai para onde? Vai para fora. Só que eu tenho empresas daqui que contratam aqui e o dinheiro fica aqui. Então, é isso que a gente tem que analisar e é isso que o Desenvolver poder público trabalha. as empresas daqui, os Locais. empreendedores daqui. Por isso que eu falo, Sim. pessoal, e isso o Estado já percebeu também. Que não adianta Uhum. você fomentar igual antigamente, superintendências industriais, tipo SUDIC, CIS em Feira de Santana, né, Distrito do Imborés em Como a Vitória da gente, como Conquista. foi falado antes, né, professor? A gestão mudou, né? Muito, muito. E muda a todo instante, né? Por isso que a gente tem que ter realmente. Tecnologia, um monte de ferramenta nova aí, né? O marketing, a internet, tudo. André, eu falo que eu formei em 2000, formei em dezembro de 2004. Estava começando a internet. Era uma briga para a gente na sala da informática, o Info,
né? Que É. tinha que botar o nome. Às vezes eu ia de manhã na UESB, botava o nome, ia para casa, e à tarde era o meu horário, né? A gente não tinha local de pesquisa, era livro. Hoje eu abro aqui o celular, eu tenho uma imensidão de conhecimento, de artigo, de projeto, de cases, de mentoria, de Sem falar bate-papo, nas inteligências artificiais que existem por aí, né? o Que que facilita muito. facilita demais e ao mesmo tempo temos que tomar cuidado, Tem porque que as saber usar, né, pessoas professor? estão perguntando demais e esquecendo de pesquisar. Porque assim, a IA vai estar naquela linha, nada. Tanto que os meus alunos, eles retam, que eu peço manuscritos, trabalhos. Ah, professor, mas isso é antigo, é. Mas mesmo que vocês pesquisem no IA, vocês vão, ó, na maneira que vocês escrevem lá, você está lendo, está aprendendo. Então, por isso, quando eu passo, eu falo, ó, por que a gente tem essa base de dados? Porque eu obrigo eles a pesquisarem. Não é só chegar no IA, vai me dar uma série de respostas. Só que aquele link de escarafunchar dados, informações, aí é diferente de você pesquisar. Realmente. Então, assim, a gente percebe que o administrador, ele está inserido em todos os campos, todos os espaços da sociedade, ele tem um papel extremamente importante e necessário, né? E um dos nossos intuitos com esse podcast, para além de atingir o empreendedor que quer se atualizar, que quer ter um insight, que quer ter uma centelha ali de algo novo que ele pode aprender, é também atingir o administrador que não sentiu essa chama dentro dele ainda. Porque uma coisa que eu converso bastante com o Andrei aqui é que trabalhar com administração envolve muito amor. Envolve muito amor. Você tem que realmente amar trabalhar com isso, porque é técnica realmente, é tudo muito seguido, é tudo muito cheio de fluxo, é tudo muito cheio de processos, então você tem que amar cada etapa, né? E é um pouco desse amor que eu quero passar para as pessoas, que a Andreia planeja passar para as pessoas também, e que eu queria também que o senhor passasse para as pessoas agora em uma fala, né? Nosso programa já está quase chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aí enquanto administradores formados, né, que de repente não estão na área, que não sentiram ainda essa chama. O que é que o senhor vê da administração? Como que o senhor pode acender isso nessas pessoas? É igual o pessoal fala, vamos tocar fogo no parquinho. Da mesma forma que eu falei, que um amigo conversou comigo há 25 anos atrás, e isso me motivou muito. Eu falo que se você for entrar para a linha da administração, né, eu falo, profissão, você tem que fazer o que gosta, o que ama. O dinheiro vem, mas vem com o tempo e seu preparo, né? Como eu estava falando, a medicina, a profissão dá dinheiro, dá, mas também a gente vê muita gente aí que está fora do mercado, capacidade técnica. Não é só o título pelo título, mas é você fazer o que gosta, você se aperfeiçoar direto. Não adianta você querer sair com um diploma na mão, estou preparado. Não tá. Nenhuma profissão hoje, você passando pelos bancos da universidade, se for só ficar em sala de aula, você não se prepara. Nenhuma delas. Porque não existe 60 horas, 75 horas numa disciplina, É só você teoria, sai né? expertise. Prática é outra coisa. É diferente. Por isso, o Sebrae é uma universidade. E hoje é uma universidade também, né? Temos uma universidade corporativa. Então, para você fazer o que quer, o dinheiro ele vem com o tempo. Mas eu preciso ser referência. Irão sair do mercado, aí para o mercado e vão trabalhar em inúmeros cargos, profissões ou até outras profissões, como falamos aqui, Sim. ainda no off. Mas o que acontece? Se você se prepara, se você pesquisa, se você atualiza, com certeza você vai virar referência em uma área. Eu também não posso querer abraçar o mundo. Perfeito. Eu tenho que ir em uma área e eu brinco sempre com o pessoal. Já atuação, né? Eu tive um professor de contabilidade, professor Edinho da UESP. Eu brincava com ele, eu falava, professor, isso aí, contabilidade, é chato, eu vou contratar alguém para fazer isso para minha empresa. Mas se você contratar alguém, vale ludibriar e ele enrolar. Você precisa saber. Você não precisa ser especialista, eu nunca esqueço isso. A partir dali, dentro da universidade, eu percebi que tem disciplinas que são extremamente chatas, mas que eu tenho que saber. Agora, aquelas minhas de expertise, essas sim, eu vou me Vai se preparar não para especializar. ser bom,
para ser ótimo. Que bom, o mercado está cheinho. É igual você falou aqui, aquela questão do consultor, né? Aí vai aquela questão, quanto você vai pagar na consultoria? Depende da expertise do cara. E expertise é dinheiro. Então, vocês que estão querendo realmente algo no mercado, pode fazer administração. O nosso curso de administração da UNEB esse ano está fazendo 20 anos. Convidar vocês que estaremos dia 9 e 10 lá na UESB. Retornem, né, como egressos para vocês participarem também Que desse maravilha. importante momento, porque quando a gente levanta, né, os dados, a gente percebe o quanto temos hoje de ex-alunos e alunas, né, que a gente chama de egressos, dentro do mercado de trabalho em cargos estratégicos. E, inclusive, o meu TCC foi esse tema, né? Foi onde estavam alocados os egressos do curso de administração. Se eles estavam realmente no mercado ou não. Me lembro do meu TCC. E hoje a gente percebe o quanto tem pessoas em cargos que a gente fala, puxa, tá lá naquele cargo, tá ali, eu não sabia. Então isso a gente fica orgulhoso e melhora a qualidade. Por isso que a gente vê aí que muitas vezes tem poder público ou privado que tem melhorias, mas quando percebe lá dentro tem um administrador, lá dentro tem uma administradora. Então, convidar vocês e vocês também participem. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado. Top, gostei demais. Eu espero Eu que que vocês agradeço, professor. continuem e mostrem, porque as pessoas precisam assim, entender o que significa uma profissão, um curso, né? Eu brinco com o pessoal, qualquer curso pode dar dinheiro, mas você precisa ser excepcional, precisa ser maravilhoso, precisa ser Seja o melhor no que ótimo. você faz. É aquele negócio, eu peguei um certificado de tererê, esquece que o mercado tá cheio. Mas você mostrar a diferença e ser uma pessoa que possa ser consultada, aí realmente você passa a se valorizar ainda mais. Muito obrigado mesmo. Pessoal, esse episódio está sendo lançado no dia 9 de setembro, que é considerado o Dia do Administrador. Então, a nossa intenção, mais uma vez, é levar inspiração para as pessoas, levar inspiração para os administradores que estão atuando, que não estão atuando, mas é fazer com que as pessoas enxerguem a presença da administração em cada detalhe da sociedade. Sim, e nós estamos aqui para contribuir para essa sociedade, porque, como eu havia dito, né, para o professor, o empreendedorismo, a administração, a gestão, ela transforma famílias, ela transforma cidades. Então, até o próximo episódio, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Espero tê-lo conosco em mais oportunidades, né? E até o próximo episódio.